Colecionismo é o nosso tema, tá? Então nós estamos vendo agora a segunda parte do vídeo sobre coleção temática sobre Copa do Mundo, tá? Então o nosso tema hoje é autógrafos e camisas autografadas. Então nós vamos ver hoje, tá? Além do tema autógrafo e camisas, nós vamos ver também algumas coisas ligadas a souvenir de Copa do Mundo. Então o nosso tema será Copa do Mundo. É o tema principal do colecionismo temático, tá? Então vocês vão ver hoje comigo aqui parte do meu acervo. Mostrei para vocês, tá? Que era muito comum esse tipo de cachepô usado principalmente nas Copas do Mundo na Europa, tá? Onde a friagem era grande, as pessoas usavam para proteger, tá? O pescoço. Então isso aqui era muito comum, ó. Então se você pegar vídeos de fotos e fotos antigas de estádios, você via muito a presença desse material aqui, ó, tá? Nas Copas lá, principalmente na Europa. Eu tenho um acervo grande desse tema. Nós vamos ver depois tudo ligado aos jornais e às revistas de época. E nós vamos ver ainda hoje esse tema aqui, ó, autógrafos, tá? Então nós estamos fazendo aqui, ó, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo do colecionismo temático. Copa do Mundo é o nosso tema. Copa do Mundo é o nosso tema. Esse é o tema de hoje. Copa do Mundo é o nosso tema, tá? Então, uma viagem no tempo. Então, hoje nós vamos ver uma coisa interessante sobre Garrincha, tá? Infelizmente, o Garrincha, ele tinha problema, inclusive, ligado à escrita, né? Ele era analfabeto. Então, ele tinha dificuldade de assinar o autógrafo. E vocês vão ver como é que eu consegui o autógrafo do Garrincha, tá? Uma matéria legal que nós vamos ver hoje aqui. Então nós vamos ver tudo sobre a Copa do Mundo. Isso aqui é uma peça interessante que eu gosto de fazer também, de colecionar. Seria isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? As caricaturas dos jogadores. Nós vamos falar sobre ela. Nós vamos ver isso aqui que é interessante, ó, os pins que marcaram época. Nós vamos ver os cartões de telefone de época, tá? Que marcaram no tempo lá do orelhão. Nós vamos ver uma bebida importantíssima, raríssima, que marcou a Copa do Mundo. Esse souvenir aqui, ó, era um souvenir milionário, ligado à Copa do Mundo. Olha essa peça aqui, ó. Olha essa peça, que maravilha, ó. Ó. Tá vendo? Isso aqui era um souvenir de luxo. Tá vendo aqui? A Nescau. Olha o que a Nescau fez em homenagem à Copa do Mundo. A Pepsi, o que fez com a Copa do Mundo, tá aqui. Tá vendo? Então, as grandes bebidas, elas promoviam a Copa do Mundo. Deixa eu
tirar esse banquinho daqui que está me atrapalhando. Tá vendo? Então nós vamos ver a Copa do Mundo em destaque, as moedas raras da Copa do Mundo. Tá aqui. A Júlio Rimei aqui, ó, em destaque. Nós vamos ver aqui, ó, o troféu lindão. Tá aqui, ó, em banho de ouro, tá? Da Copa do Mundo. Esse aqui não é aquelezinho de plástico, não, hein? Tá vendo? Tá vendo? Isso aqui. Então, hoje nós vamos botar para quebrar na segunda parte desse documentário que eu estou fazendo. Tá vendo? Que eu estou fazendo. Então, hoje, o nosso tema, eu expliquei para vocês, será camisa e autógrafos. É isso? Camisas e autógrafos. Então, uma viagem no tempo. Camisas e autógrafos, tá? Então, vamos viajar um pouquinho no tempo. Uma viagem no tempo. Colecionismo da Copa. Tá vendo? Na primeira parte falamos sobre os discos da Copa. Tá? O tema agora é camisa da Copa. Camisa da Copa. Vamos ver depois os álbuns de figurinhas que marcaram época. O colecionismo é o nosso tema de hoje. Então, geralmente, tá? As pessoas procuram muito o atleta para pedir isso aqui, ó, autógrafo, tá vendo? Então, nesse cartaz aqui, nessa chamada aqui, ó, nós estamos vendo aqui a seleção brasileira pré-olímpica de 96, ó. Tá vendo? Nesse papel aqui, ó, nesse cartaz aqui, ó, eu consegui o autógrafo de todos os jogadores do pré-olímpico de 1996, ó. Tá vendo? Autógrafo de todos os jogadores. Como eu consegui aqui, ó, nessa camisa aqui, ó, raríssima, tá? Todos os autógrafos dos jogadores de 58 e 62, ó. Isso aqui é uma raridade. É pena que eu não posso dizer para vocês da família de que jogador eu comprei isso aqui. Tá vendo? Aqui nós estamos vendo, ó, o autógrafo do Pelé. O Pelé, ele antes de escrever isso aqui, ó, assinar assim, ó, tá vendo? Que na verdade não é nem uma assinatura, isso aqui é mais uma chancela. Tá vendo? Mais uma chancela. Ele fazia assim, ó. Edson Pelé, ó. Isso aqui é o autógrafo do Pelé. Tá vendo? Clodoaldo aqui, ó. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Autógrafo dos jogadores. 62 e 1958. Djalma Dias está aqui, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Agora, logicamente, como é uma camisa original e foi usada por um jogador, logicamente isso aqui estava sujo, suado, tá? E, logicamente, eu não vou poder lavar essa camisa. Então, logicamente, tem o tempo dela. E a raridade está aqui, ó. Então, nós estamos vendo aqui uma camisa maravilhosa, tá? Autografada pelos jogadores. Essa aqui, ó, eu ganhei do Pelé. Vocês veem, procura aí a primeira fase desse vídeo, que vocês vão ver a história disso aqui. Como é que eu ganhei essa camisa.
Nós fizemos uma matéria para a televisão sobre o lançamento dessa camisa. Eu tenho até uma outra ali, ó. Tá? Quando lançaram essa camisa, eu fiz uma matéria na televisão aqui na minha casa e o Pelé fez a matéria dessa camisa lá no Museu do Futebol. Tá? E no final da matéria, a televisão, não vou dizer o nome da televisão, ela juntou a matéria que foi feita aqui em casa e a matéria que eu fiz, o que o Pelé fez lá sobre essa camisa. Lançamento dessa camisa. E depois o Pelé mandou para mim um cartão autografado e a camisa autografada do Pelé. Tá vendo? Embora esse Pelé aqui é muito fácil falsificar. Tem muita gente que diz que tem documento, coisa do Pelé, que é mentiroso. Porque é fácil falsificar a assinatura do Pelé. Como também é fácil falsificar a assinatura do Zico. Não é isso? Também é muito fácil. Então a assinatura, na verdade, não é uma assinatura, é uma chancela, né? Pelé. Pelé. Está aqui, amigo Pelé. Então nós vamos ver, primeiro, o autógrafo. Tá? Graças ao senhor Nelson Borges de Freitas, que era o diretor, um dos diretores dessa revista aqui, ó, tá? Da CBF, essa revista, eu consegui todas as assinaturas de todos os jogadores da Copa de 94. Todos. Tá? Muitos eu consegui dentro do próprio avião, ó, no cardápio do avião da Varig. Então, isso aqui é o cardápio e autógrafos aqui, ó. Tá vendo? De todos os jogadores. Mas, além dos jogadores, eu consegui uma coisa mais importante, graças ao Nelson Borges de Freitas, diretor dessa revista. Eu consegui isso que vocês vão ver aqui, ó. Raridade. Isso aqui é a revista da CBF. Para fazer essa revista aqui, ó, tá vendo? A gente tem que ter a boneca da revista. A boneca é o início para a formação da revista. Então, para fazer essa revista, a gente ia precisar disso aqui, ó, das fotos de toda a comissão técnica, tá? Toda a comissão técnica. Mas aí, como é que a gente ia conseguir o autógrafo em cima dessas fotografias? Como? Assim, ó. Aqui está a fotografia original que eu tenho na minha coleção. Jogador e comissão técnica. Eu tenho todos. Tá certo? Então, essa foto, tá? A direção lá da revista deu para cada elemento, cada jogador. E em cima disso, o jogador autografou na revista. Então eu tenho todos os jogadores, foto original, aquela que foi colocada no documento oficial deles, tá? Para poder ir para a Copa do Mundo. Essa foto original. Tá vendo? Isso aqui é a foto original, tá? Aqui, ó, é a revista que, além de eu ter a foto original, eu tenho toda a revista autografada por todos os jogadores da Copa. Mas engraçado, aqui a revista está autografada. Aqui é uma outra revista, ó, que eu tenho sem os autógrafos. Tá vendo? Aqui sem o autógrafo. Aqui com o autógrafo de
todos os jogadores. Peça raridade da minha coleção. Todos os jogadores e todos que foram para essa Copa. Tá? Em 94, tá aqui, ó. Todos. Aqui, ó, Ronaldinho aqui, bonitinho aqui, ó. Do Ronaldo eu tenho vários autógrafos dele. Vocês vão ver aqui fotos grandes dele autografadas. Tá vendo? Tá vendo? Então, graças a essa revista e ao dono lá, o diretor da revista, da época, Nelson Borges de Freitas, eu consegui todos os autógrafos de toda a seleção e comissão técnica. Isso aqui é interessante, ó. Castilho, tá vendo? Tá? Uma foto autografada. Agora, uma coisa interessante, muito triste, tá? Garrincha. Eu tenho tudo ligado a Garrincha. Tá vendo? O que aconteceu com o Garrincha? O Garrincha, coitado, ele tinha problemas até mesmo em assinar o nome. Tá? Isso aqui, por exemplo, eu tenho tudo ligado a Garrincha. Isso aqui, ó, é o jogo da gratidão. Lembram do jogo da gratidão? Isso aqui, por exemplo, é o ingresso do jogo da gratidão. Eu tenho vários ingressos desses. Tá vendo? Aqui um outro ingresso aqui, ó. Garrincha e jogo da gratidão. Tá vendo? Garrincha, num programa de televisão. Certinho? O Garrincha, que era lá de Pau Grande, que era caçador, ele era caçador, o Garrincha. O Garrincha, como profissional, Garrincha é o nosso tema. O Garrincha, num cartão de telefone, as revistas raras e interessantes de Garrincha, tá aqui, ó. Tem um banco aqui me atrapalhando, mas nós vamos conseguir, tá vendo? Tudo sobre o Garrincha. Essa revista aqui, colega, raríssima. Raríssima do Garrincha. Tudo, é pena que a gente não pode ver página por página. Tá vendo? Garrincha. Garrincha. Então, Garrincha. Aqui, estamos falando no Garrincha, o grande atleta. Agora, acontece o seguinte. Uma vez eu pedi o próprio Garrincha para que desse uma assinada num selo. Tá aqui, que eu tinha na coleção. A assinatura dele, ó. Como é que era? Porque ele tinha um problema que, infelizmente, ele esquecia o modo de assinar. Eu tenho autógrafos feitos pelo Garrincha que eu peguei do Garrincha com assinaturas diferentes. Tá aqui, ó. Garrincha. É o tema. Garrincha. Ó aqui, ó. Aqui, ó. É outra foto autografada por ele. Isso aqui é autógrafo do Garrincha. Certinho? Só que eu estou falando para vocês o seguinte. Tinha dias que ele não conseguia autografar nada. Ele não sabia nem escrever o nome dele. Infelizmente, o Garrincha tinha esse problema. Ele não conseguia. Só que eu consegui o autógrafo verdadeiro dele aqui, ó, no CPF do Garrincha. Eu tenho na minha coleção o CPF do Garrincha. E por incrível que pareça, essa aqui, tá? E essa aqui, ó, outra que eu tenho aqui, ó, tá? É um autógrafo que ele inventou. Tá vendo? Manuel Garrincha. Manuel dos Santos Garrincha. O autógrafo do Garrincha que eu tenho, tá?
Tá aqui, ó. Esse é o autógrafo do Garrincha. O Garrincha, ele assinava assim, ó, Manuel dos Santos. Tá vendo? Isso aqui, colega, ninguém tem. Como é que você tem isso aqui? Eu tenho uma história, tá? Em Copacabana, ele estava num restaurante, tá? E eu tinha fotos dele e levei para que ele autografasse. Ele não conseguia autografar. Aí o que ele fez? Fernando, faz o seguinte, você fica com o meu CPF. Eu falei, não, meu querido, mas CPF? Você precisa do teu CPF. Aí ele falou, não, eu tenho dois, porque antigamente, quando você tirava o CPF, você ganhava dois disso aqui, ó. Todo mundo da velha guarda sabe disso. Ele tem dois, eu tenho dois. Eu tenho o CPF da minha mãe aqui, eu tenho dois, da minha mulher tem dois. Então isso aqui é um CPF do Garrincha, assinada Manuel dos Santos, está aqui. Embora, quando a gente estuda o Garrincha, é o que eu faço, tá? Eu acredito que o nome dele, oficial, talvez nem seja esse, por incrível que possa parecer. Tá vendo? Então aqui, ó, nós estamos vendo um pouquinho da vida de Garrincha. Garrincha também teve um triste fim, não é isso? Infelizmente, um triste fim, tá? Garrincha é o nosso tema. Estamos aqui. Então, vamos voltar aos autógrafos, tá? Então, já mostrei para vocês que graças, tá, a Nelson Borges de Freitas, da revista mais importante de futebol, eu consegui tudo ligado aos jogadores. Então, aqui nós estamos vendo aqui alguns autógrafos, ó. Alguns autógrafos importantes da minha coleção, ó. Ronaldo, eu tenho vários autógrafos dele, inclusive em camisa, vocês vão ver depois. Olha ele jovenzinho aqui. Ronaldo, olha como é que ele escrevia lá, a assinatura dele. Aqui nós vamos ver algumas peças importantes de coleção. Tá vendo? Aqui nós estamos vendo entrada, tá? Cadeira especial. Aqui nós estamos vendo o cartão amarelo da FIFA. Aqui nós estamos vendo ingressos. Tá vendo? Da seleção brasileira contra a Uruguai. Aqui nós estamos vendo lembranças de futebol. Tudo ligado à CBF, eu tinha acesso e conseguia. Tá vendo? Tudo ligado à CBF eu tenho. Tá vendo? Aqui são os antigos jogadores, ó. Do Zico, vocês vão ver que do Zico eu tenho muita coisa do Zico, inclusive a camisa dele, do Kashima, lá do Japão, autografada. Vocês vão ver comigo. Tá vendo? Zico é o tema. Os antigos jogadores do Brasil, raridades, ó. Tudo foto original, ó. Tá vendo? Tudo fotos originais, ó. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Brasil é o nosso tema. Selos de Copa do Mundo, vocês vão ver todas comigo. Eu tenho todas elas. Inclusive o primeiro selo de Copa do Mundo, vocês vão ver no meu acervo. Eu vou mostrar para vocês. Uma viagem no tempo. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho os postais de todas as Copas. Os postais de
todas as Copas. Raridade, muitos autografados. Uma viagem no tempo. Está aqui. Final Brasil-Uruguai, 1950. Está aqui, ó. Lembram disso aqui, ó? 68. Princesa Isabel, ó. Princesa Isabel. Princesa Elizabeth. Rainha Elizabeth. Está aqui, ó. A Rainha Elizabeth em destaque aqui, ó. Isso aqui é raridade, querido. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, é raridade, ó. Tá vendo? Isso aqui é o ingresso da Copa, do último jogo Brasil-Uruguai de 1950, querido. É o ingresso, aquele quando o Brasil perdeu. Tá vendo? Acervo Fernando da França Leite, do Rio de Janeiro. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Acervo Fernando da França Leite. Tá? Isso aqui é uma homenagem ao Maracanã. Eu vou fazer uma matéria só sobre o Maracanã. Do Maracanã eu tenho tudo do Maracanã. Tudo que você possa imaginar do Maracanã eu tenho. Então, uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Pelé aqui. Pelé, estamos juntos, Pelé. Você lá no céu e eu aqui na terra. Isso aqui era um plástico da Petrobras em homenagem ao Pelé. Vocês estão vendo isso aqui? Ó? Isso aqui é uma figurinha do álbum de figurinha do Pelé. O Pelé tem um álbum de figurinha que vocês vão ver comigo. Isso aqui é 1000 gols do Pelé. Ó. Tem gente que fica empolgada porque tem um selo dos 1000 gols. Ó. Eu tenho folha inteira dos 1000 gols. Mas não tenho só essa aqui, não. Tenho várias folhas inteiras dos 1000 gols de Pelé. Ó. Coleção Fernando da França Leite, no Rio de Janeiro. Né, Pelé? Uma viagem no tempo. Pelé é o nosso tema. Pelé é o verdadeiro rei. Está aqui o Pelé em selos do mundo inteiro. Tá vendo? Copa do México. Tá aqui um selo fora de série do Pelé. Olha, é essa quadra aqui, ó, da Copa de 70. Pelé. Isso aqui é uma matéria que saiu comigo e o João Avelange, o homem do mundo. Infelizmente, né? Teve um triste fim, João Avelange. Mas não é por ter tido triste fim que eu vou descartar João Avelange. Tá? Muito importante na vida esportista do Brasil. Isso aqui, alguns autógrafos de época. Isso aqui é fora de si. Essa foto aqui é raríssima. Raríssima. Tá aqui, ó. É o primeiro time carioca que disputou aqui, ó, tá? No Brasil, ó. Primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Tá vendo? O score foi de 9-1. Rio de Janeiro contra os mineiros. Tá aqui, ó. Raridade. Coleção Fernando da França Leite. Rio de Janeiro. Tá vendo? Raridade. Lembranças da Copa. Lembranças da Copa. Tá vendo? Lembranças da Copa. Lembranças da Copa. Uma viagem no tempo. Tá aqui, ó. Uma viagem no tempo. Copa do Mundo é o nosso tema. Copa do Mundo é o nosso tema. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cadeira de honra.
Mineirão, Brasil e Venezuela. Tá vendo? Fotos raras, originais. Acervo Fernando da França Leite, Rio de Janeiro, Brasil. Rio de Janeiro, Brasil. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Acervo Fernando da França Leite. Tá vendo? Copa do Mundo, França. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tribuna Esportiva. Aqui tem fotos raríssimas, que vocês vão ver aqui no meu acervo. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Cada uma mais importante, mais interessante que a outra. As fotos originais. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Cada foto mais importante que a outra. Essa série toda da CBF eu tenho. Tá vendo? Toda. Isso aqui é graças ao Zagallo. Tem todas elas. Todas. Todas as fotos. Tá aqui. Tá vendo? Cada foto mais interessante que a outra. Ó. Todas. Porque eu tinha facilidade em conseguir isso aqui tudo na CBF. Tá vendo? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Salve, Zagallo! Grande Zagallo! Uma viagem no tempo. Acervo Fernando da França Leite. Todas as fotos originais. Aqui, ó. Uma viagem no tempo. Agradeço, Zagallo. Agradeço, Zagallo. Uma viagem no tempo. Aqui são recortes de época. Recortes de época. Recortes de época, recortes de época. Tá vendo? Aqui fotos da minha coleção. Tabelas de jogos. Tá vendo? Tá vendo? Acervo Fernando França. Uma viagem no tempo. Isso aqui a gente fica o dia inteiro vendo. Né, Romário? Romário está aqui. A última vez que eu tive contato com o Romário foi lá na Praça Sans Pena, ali no Café Paleta. Mas já era farmácia, né? Só que ali no Café Paleta virou uma farmácia, mas servem café na entrada da farmácia. E nós tomamos um café lá, ó, lá na Praça Sans Pena. Romário em destaque. Romário em destaque. Tá vendo? Aqui, uma ilustraçãozinha aqui. O ingresso da geral, ó, aqui no Maracanã. Eu vou fazer um trabalho só sobre Maracanã. Só sobre o Maracanã. Breve. Muitas fotos dessas aqui, elas são autografadas pelo jogador. Mas o tempo vai embora. O tempo está indo embora. Nessa brincadeira já estamos 34 minutos. Então aqui ainda não chegou aonde eu quero, que é a camisa. Que é o nosso tema principal, camisa. Camisa é o nosso tema principal.
Todos os jogadores, eu tenho foto de todos os jogadores. Muitas fotos dessas aqui, colega, são autografadas. Tá? Uma viagem no tempo. Aqui, uma viagem no tempo. Acervo, coleção Fernando França. Coleção Fernando França. Então, nós estamos vendo aqui uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Aqui, os caras tomando banho, tá? Tá? Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Acervo Fernando França. Fotos originais, muitas autografadas. Tá? Como é foto particular, eu prefiro não mostrar o que está escrito atrás. São fotos particulares, não é isso? Uma viagem no tempo. Tribuna Esportiva, está aqui. Acervo Fernando da França Leite. Colega, eu tinha quase todos os convites e ingressos para a Copa do Mundo. Eu, inclusive, tinha ingressos para a Copa do Mundo fora do Brasil, tá? E, logicamente, eu não podia ir, porque era período em que eu era, na época, professor, eu não tinha como largar o magistério para curtir Copa do Mundo, né? Não dava, né, para fazer isso, né? Então, nós estamos vendo aqui a quantidade de material, tá, que nós estamos vendo hoje aqui em destaque. Tá certo? Em destaque. Vamos chegar lá, então, agora nas camisas da seleção. Tá? Aqui nós estamos vendo a mais importante do meu acervo é essa aqui. Tá? Essa é a mais importante do meu acervo. Então, nós vamos fazer aqui uma viagem no tempo. As camisas da seleção brasileira. Uma viagem no tempo. Essa aqui também eu consegui. Todos os jogadores importantes, está aqui. Tafarel, está aqui, ó. Tá Cafu. Uma viagem no tempo. É só olhar aqui e lembrar deles, ó. Lembrar deles, ó. Tá aqui. Uma viagem no tempo. Tá? Nascidos para jogar futebol. Uma viagem no tempo. Está aqui eu e a minha coleçãozinha de camisa. Matéria do jornal Campeão de 2010. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Tá? Uma viagem no tempo. Cada camisa mais linda que a outra. Então, nós estamos fazendo aqui uma verdadeira viagem no tempo. Tá? Uma viagem no tempo. Além das camisas oficiais, eu coleciono uma coisa que muita gente não gosta, mas que eu curto. Que é isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui? São as camisas alegóricas. Ó, essas camisas, o que eu fazia? Eu ia para a cidade e comprava daqueles camelôs todo tipo de camiseta alegórica. Eu adoro isso. Camiseta alegórica da Copa. Tá vendo? Eu gosto disso.
Uma viagem no tempo, as camisetas alegóricas que marcaram época. Uma viagem no tempo. Essa aqui era interessante, ó. Era a camiseta que as indústrias faziam homenagem à Copa do Mundo. Sadia. A camiseta da Sadia aqui, ó. 60 anos da Sadia. Tá vendo? Copa do Mundo Brasil, aí. Sou Sadia. Sou Brasil. As camisas alegóricas que marcaram época. Uma viagem no tempo. Estão caindo aqui as camisas. Tá vendo? As camisas alegóricas. Tá vendo? Essa camisa aqui é importante, que era a camisa do goleiro. Tá vendo? Camisa do goleiro da seleção. Isso aqui era a camisa de ferro. Casaco de frio. Tá aqui, ó. Tá vendo? Da seleção brasileira. Isso aqui é uma lembrança da LBV, tá vendo? Isso aqui é uma alegoria, isso aqui não é, isso aqui é uma chancela, não é autógrafo. Mas é uma coisa interessante que eu quero na minha coleção, tá vendo? Tá aqui, LBV, fiz um gol pela infância brasileira. Tá vendo? Isso aqui é comum também, ó. Chapéu, boné, boina, boné, tá vendo? Nós vamos fazer um capítulo só sobre isso aqui, ó. Tá vendo? Só esse tipo de coisa, gozação com a Copa do Mundo, tá? E tenho também as camisas estrangeiras. Só que eu não vou perder muito tempo nisso, não, mas vou mostrar umas aqui que eu separei, só para mostrar para vocês algumas que eu gosto. Eu gosto. Essa aqui é fora de série, ó. Olha essa camisa. Tá vendo? Então, são camisas que eu gosto. Colômbia, Venezuela e da Alemanha, que era uma camisa no início muito simples. E isso aqui, ó, que é camisa oficial, tá? Tá aqui, ó. Oficial. Tá aqui. Da FIFA. Que eu estou usando aqui, ó. Tá vendo? Então, uma viagem no tempo. Esse é o nosso tema. Tá vendo? Então, nós vamos parar na camisa agora. Na próxima parte do nosso vídeo, nós vamos falar sobre isso aqui, ó. As raridades da Copa. Você sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o crachá de 1950 da Taça Jules Rimet. Você está me entendendo? Isso aqui, meu amigo, quem usava isso aqui era só magnata do futebol. Tá vendo? Eu tenho o crachá. O crachá. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a medalha da inauguração do Maracanã. Tá aqui, ó. Tá vendo? Então nós vamos fazer uma viagem no tempo. Você sabe o que é isso aqui, ó? Vocês vão ver comigo na próxima matéria sobre a Copa do Mundo. Colegas, só o Brasil tem o Penta. Abraços, até o próximo vídeo.